O presidente Lula recebeu hoje em Brasília 10 presidentes sul-americanos. Foi criticado pelo discurso de ontem em defesa da Venezuela e disse que as divergências fazem parte desse tipo de reunião. Além de Lula, estavam presentes Nicolás Maduro, da Venezuela, Chan Santoc, do Suriname, Luiz Lacalle Pou, do Uruguai, Irfan Ali, da Guiana, Guilherme Lasso, do Equador, Mário Abdo Benítez, do Paraguai, Gabriel Boric, do Chile, Luiz Arce, da Bolívia, Alberto Fernandes, da Argentina e Gustavo Petro, da Colômbia. Alberto Otárola, presidente do Conselho de Ministros do Peru, representou o país. A presidente Dina Boluarte enfrenta uma crise institucional que a impediu de deixar Lima. Esse encontro é um primeiro passo na busca de consenso que una os países da região em torno de prioridades comuns. O presidente Lula, que promoveu a reunião, começou propondo a integração em 10 áreas: moeda comum, economia, regulação, atualização da cooperação, infraestrutura, meio ambiente, saúde, energia, educação e defesa. A moeda comum seria uma referência monetária própria da América do Sul, que substituiria o dólar nas transações comerciais. No meio ambiente, a ideia é ter ações coordenadas entre os países. E na saúde, Lula propõe reativar o Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde para a adoção de medidas que ampliem a cobertura vacinal e a assistência às populações mais carentes e os povos indígenas. Lula propôs ainda um prazo de 120 dias para que os governos do continente definam um novo desenho de integração regional. Deixamos que as ideologias nos dividissem, interrompesse o esforço de integração. Abandonamos canais de diálogo e mecanismos de cooperação e, com isso, todos perdemos. Senhoras e senhores, tenho firme convicção de que precisamos reavivar nosso compromisso com a integração sul-americana. Os elementos que nos unem estão acima de divergências de ordem ideológica. Depois de Lula, cada presidente pôde falar por 15 minutos. Era para ser uma sessão reservada, mas o uruguaio Lacalle Pou transmitiu a fala dele numa rede social. De direita, ele criticou a existência de diversos grupos regionais, como Mercosul, CELAC, ProSul e Unasul. Alguns deles se tornando o que chamou de clubes ideológicos. Basta instituciones. Vayamos al tema de la UNASUR, que vamos a ponerle nombre a las cosas. Cuando nosotros nos tocó asumir el gobierno, nos retiramos de la UNASUR. Enseguida nos llegó la invitación a ProSur y dijimos que no, por algo que se decía acá por varios presidentes, sobre todo el presidente Abdo, porque si no terminamos siendo clubes ideológicos. Lacalle também criticou a fala de Lula, que ontem chamou de narrativa as críticas de boa parte do Ocidente sobre a falta de democracia e o autoritarismo do governo da Venezuela. Ahora, esta reunión estuvo antecedida, no sé de manera planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Y hay una declaración que se está negociando en estos momentos, que yo tengo el borrador acá. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. O presidente do Chile deixou o encontro mais cedo por compromissos internos no país. Em entrevista antes de ir embora, Gabriel Boric, de esquerda, também criticou o discurso de Lula em relação à Venezuela. Nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales, porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde
solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. O encontro terminou com a assinatura de uma carta de intenções. Entre outros pontos, o grupo reafirmou a visão comum de que a América do Sul constitui uma região de paz e cooperação, baseada no diálogo e no respeito à diversidade dos nossos povos, comprometida com a democracia e os direitos humanos. Numa entrevista coletiva, o presidente Lula falou sobre a conclusão dos trabalhos e foi questionado sobre as críticas que recebeu dos presidentes do Uruguai e do Chile. Lula disse que as divergências fazem parte desse tipo de encontro e insistiu no argumento de que existe uma narrativa mundial contra a Venezuela. Então, o que eu disse para o Maduro é que existe uma narrativa no mundo de que na Venezuela não tem democracia e que ele cometeu erros. Eu disse para ele que é da obrigação dele construir a narrativa dele, sabe, com os fatos verdadeiros. Eu acho que a Venezuela merece respeito e somente com a gente exigindo respeito e trabalhando, a gente pode consolidar o processo democrático na Venezuela. Aqui não foi convocada essa reunião um grupo de amigos do Lula. Foi convocado os presidentes dos países da América do Sul para a gente discutir a possibilidade de construir um órgão multilateral capaz de dar densidade orgânica para as nossas relações com outros blocos econômicos. Depois da reunião no Itamaraty, agentes de segurança do presidente venezuelano e a serviço do Gabinete de Segurança Institucional da presidência brasileira agrediram jornalistas. A confusão começou durante uma entrevista de Nicolás Maduro. Os seguranças tentavam impedir a aproximação de profissionais da imprensa. No empurra-empurra, um deles deu um soco no peito da repórter Délis Ortiz. No tumulto, não foi possível registrar imagens do momento da agressão. Essas imagens são de logo depois. Outros jornalistas também foram agredidos. O autor da agressão contra Délis Ortiz, segundo testemunhas, é este agente. Délis Ortiz foi levada para uma sala do Itamaraty, onde recebeu atendimento médico e está bem. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores lamentou a agressão a profissionais de imprensa e afirmou que tomará providências para apurar responsabilidades. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgou nota em que se solidariza com a jornalista Délis Ortiz e repudia toda e qualquer agressão contra jornalistas. A nota afirma que todas as medidas possíveis serão tomadas para que esse episódio jamais se repita. A Globo repudia o ato de violência contra os jornalistas, se solidariza e aguarda as providências a serem tomadas para a punição dos responsáveis.